Há muitas respostas para muitas perguntas. Há muitos caminhos para seguir. Mas qual a resposta correta? Qual o caminho que devo escolher? No ar, o programa Resposta Fiel. Apresentação, missionário Jamierson Oliveira. Graça e paz multiplicada sobre a sua vida da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu programa Resposta Fiel, que começa neste momento com muito conteúdo bíblico para edificação da sua vida. Neste início, eu quero trazer uma pequena reflexão para você que está na sua casa, juntamente com a sua família. Jesus é apresentado nas Escrituras como o pão do céu, como o pão da vida. Fato curioso, ao longo de todo o ministério de Jesus, é o fato dele estar sempre servindo as multidões. Você dificilmente verá o Senhor Jesus sozinho, isolado, vivendo apenas na sua particularidade. De modo geral, a narrativa dos evangelhos traz Jesus acompanhado de grande multidão. Esse é um fato curioso porque nos remete a pensar por que as multidões procuravam pelo Senhor Jesus. Porque ele tinha algo a oferecer. Inclusive, num dos momentos extraordinários da vida do Senhor Jesus, em que ele multiplica pães e peixes para servir a multidão, a recomendação dele para os seus discípulos foi também esta: dai-lhe vós de comer. Então, da mesma forma com que o Senhor Jesus, como o pão da vida, servia as multidões, ele deixa a recomendação para os seus discípulos para que continuemos com esse ministério de servir as multidões. Veja que isso corrobora inclusive com a passagem dos evangelhos, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, após a sua ressurreição. Jesus aparece no meio dos seus discípulos que estão trancados em casa com medo dos judeus e lhes diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Qual é o nosso ministério? É o ministério do Senhor Jesus. O que nós servimos? Servimos o pão do céu, que é o próprio Cristo. Conforme diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é o meu ministério, esse é o seu ministério, servir Jesus para as multidões. E servir Jesus para as multidões, o que é? Não é oferecer um ídolo, não é oferecer uma estátua de escultura, é oferecer a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. Conforme também o Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o versículo 1 desse capítulo 1 de João diz que o Verbo era Deus. Então, o Verbo é a palavra é Jesus, Jesus é o pão da vida e o nosso papel é servi-lo às multidões. Cumpra o seu ministério como parte do corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. O mundo será abençoado e você estará cumprindo a sua missão, o seu ministério. Começamos com o programa Resposta Fiel nesta abertura. E hoje você terá um rico ensino da Palavra de Deus. Nós falaremos hoje aqui com um convidado especial a respeito de apologética, a respeito do ensino e da defesa da fé cristã. Fique conosco durante esses minutos. Peço que você ligue para um amigo, para um colega, para que sintonize este canal e acompanhe conosco esse tempo de edificação na Palavra de Deus. Eu vou chamar agora o nosso apoio cultural e nós voltamos na sequência com o primeiro bloco de discussões. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Apoio cultural. Eu tenho um recado especial para você que quer aprender mais da Palavra de Deus. Quer estudar teologia? Sempre sonhou estudar teologia, mas não tem tempo para frequentar a sala de aula? Então eu falo da FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. A nossa faculdade você vai estudar em casa, à distância, não precisa frequentar a sala de aula. Eu quero falar de um dos nossos cursos que é o Bacharel em Teologia à Distância.
material didático exclusivo do aluno, são 12 livros que você recebe em sua casa, apenas ligando agora. Basta apenas ligar agora para o telefone que aparece em seu vídeo, fazendo a sua matrícula, você recebe o material didático em casa e começa a estudar. Então não perca tempo, faça já a sua matrícula no melhor curso de teologia à distância do Brasil, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil, FAETEB. E eu tenho uma promoção especial para você que ligar agora para a nossa central de matrículas. Fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância? Eu vou dar de presente para você, sabe o quê? Um tablet de 7 polegadas, é isso mesmo, um tablet de 7 polegadas. Ligou, fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância, ganha um tablet de 7 polegadas, mas tem que ligar agora. Lembrando, não paga a taxa de matrícula, não paga a taxa de entrega e recebe o seu material em casa. Ligue agora, FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Como prometido, estamos de volta com o programa Resposta Fiel e hoje aqui com o meu convidado especial, que será um dos colaboradores frequentes aqui do programa, trazendo discussões amplas, um aprofundamento melhor em tantas questões polêmicas que trataremos aqui no programa. Como no programa anterior, nós colocamos para você, se você lembra do programa anterior, a diversidade das religiões com os seus desafios à fé cristã. Então, este programa eu trouxe meu amigo, professor do Seminário Vale da Bênção, pastor também no Centro Evangelístico Vale da Bênção, aqui pertinho de São Paulo, na bonita e aconchegante cidade de Araçariguama, quilômetro 50 da Castelo Branco. Ali está um importante centro evangélico, tanto na área de missões como academia teológica. Eu estou aqui e me referindo ao professor Ignaldo Hélio, que é uma alegria, Ignaldo, estar com você nesse programa e esperamos tê-lo aqui sempre, né? É o nosso acordo, o nosso combinado, uma alegria muito grande tê-lo aqui nesse programa. Graça e paz, Jamerson, graça e paz a todos. E para mim é uma alegria também muito grande participar de um programa como esse, que eu tenho certeza que vai ser um instrumento de esclarecimento, de edificação, de bênção para todo o povo de Deus aí. É uma alegria ter essa abertura de poder falar assuntos importantes, vitais até, né, para a fé cristã. Com certeza. O professor Ignaldo, ele é autor também de várias obras, tanto na área de missões, quanto na área de vida cristã, na área de apologética também. Inclusive, um recente lançamento dele, que é o livro Sonhos, uma perspectiva bíblica a respeito desse tema. Não são muitas obras que há no mercado sobre o assunto, né? E fala um pouquinho, Ignaldo, sobre esse lançamento. A verdade é justamente essa que você colocou. Eu não acho que é um assunto central, mas é um assunto que você não tem quase material. Então fica às vezes aberto a discussões sem base bíblica, sem aprofundamento bíblico e até sem crítica a certas atitudes que se tomam. Então a ideia do livro Sonhos, uma perspectiva bíblica, é lançar a luz da Bíblia sobre esse fenômeno que é universal, né, histórico, né? Essa é a ideia. Então seria um tema interessante nós estarmos abordando aqui num próximo programa. Com certeza. Mas este programa de hoje nós vamos falar sobre apologética. O programa Resposta Fiel tem esse foco, tem essa ênfase na defesa da fé. Estou aqui com um professor de apologética. Professor, como Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4 da sua primeira carta, Paulo alertou a respeito da presença de heresias, da presença de seitas, de ensinos errôneos nos últimos tempos, né? É interessante que o que Paulo diz não é uma coisa dele, que ele acha, que ele supõe que acontecerá. Ele traz uma advertência do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. Eu até costumo falar, usando essa passagem, que o inferno produz teologia. Não uma boa teologia bíblica, mas produz teologia, que é o falar, o pensar sobre Deus. Qual a importância da apologética, então, nos dias de hoje, professor?
Eu acho que toda, né? Eu acho que toda. E se nós pensarmos na ideia de apologética, a ideia de apologética é justamente isso. A palavra vem de apologia, defesa. E na verdade, a teologia, ela vai nascer com a apologética. Porque os primeiros pensadores cristãos, eles estavam entrando no mundo grego, com toda a sua forma de pensar, com toda a sua forma de ver, que na maioria das vezes era contrária àquilo que a Escritura revelava. E qual era o trabalho deles? Era apresentar para esse mundo grego, com todas as suas ideias distorcidas, a verdade da palavra de Deus. Então o que se fazia necessário? Se fazia necessária apologética. Apologética vem de apologia, defesa. Então a ideia da apologética é essa, é uma ideia de defesa, eu vou defender a fé cristã. E aí hoje, você olha hoje, o que você tem? Você tem uma multidão de crenças, de opiniões, de ideias, não só, além das ideias religiosas, você tem outras ideias que não são religiosas, mas que também chocam-se com as Escrituras. Então há uma necessidade do cristão saber defender, saber explicar. Acho que o texto clássico, né, 1 Pedro 3,15, que nós temos que estar prontos para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Então nós temos que ter essa segurança de falar, dizer por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que eu creio que Jesus é o meu Salvador? Por que eu creio que o cristianismo é a verdade, não o islamismo, não o budismo, não o espiritismo ou qualquer outra coisa? Então eu tenho que estar preparado para isso, até porque as pessoas às vezes entram num achismo, eu acho que é assim, eu penso assim. Mas nós, como cristãos, nós temos uma razão, um motivo, um porquê nós pensamos dessa forma. E aqui só fazendo dando destaque, quando Pedro diz assim, responder com mansidão. Na verdade, ali a palavra é apologia. Defender com mansidão e temor a razão, o porquê da esperança que é em nós. Um ponto interessante nisso que você está falando, que nós não vemos assim, uma preocupação maior em defesa da fé, das verdades de Deus, né? Vamos usar esse termo, no Antigo Testamento, né? Acho que até pelo simples fato de Israel não ter sido desafiado a sair para as nações, né? Então Israel era uma nação exclusivista, vivia dentro das suas 4 paredes, hora ou outra, vez ou outra, recebia um estrangeiro, tinha que receber bem, havia todas as recomendações de serem bons anfitriões, né? Receptivos aos estrangeiros, mas não há uma ordem de envio de Israel para as nações. Logo, a fé judaica, israelita, não seria em tese confrontada, né? Agora, no Novo Testamento, a igreja é enviada ao mundo e aí vai sim ter o confronto de ideias, como você colocou, o mundo helênico, toda essa cosmovisão grega, de outras nações ainda pagãs, né, com os seus deuses, com as suas crenças. A igreja, diferente dos judeus, precisaria sim, de fato, estarem realmente preparados, habilitados para o sucesso, né, da própria expansão do reino de Deus. Né? Até se nós pensarmos, equivaleria dizer assim, em Israel eles estavam protegidos, todo mundo pensava igual. Agora, quando você saía dali, você já tinha um conflito com outras crenças, com outras opiniões, com outras ideias. Que é assim, quando você está dentro do ambiente da igreja, né, todo mundo está falando de Jesus, falando de Bíblia, falando de Deus. Não há perigo nenhum, né? Agora, você saiu daquele ambiente, você já está em um outro ambiente, até como o outro programa mostrou, né? É um programa já, uma cultura pluralista. Exato. E se você pensar também, dentro dessa que você fala, até mesmo a questão missionária. Você prega aqui numa América que ela é cristã, geral cristã, agora você vai para um outro lugar onde é islâmico, onde é Norte budista, da África, quase 100% islâmico, né? Aí você já não está na sua fé, você tem que ter as bases para você defender. Por que a Bíblia é a palavra de Deus e não é o Corão? Né? Por que Jesus ele é o Filho de Deus e não é só um profeta? Então tudo isso envolve a questão da apologética. Agora, um pouquinho mais aprofundado sobre essa questão, nós falaremos no segundo bloco, daqui a um pouquinho. Em alguns minutos nós voltamos com o avanço dessa discussão. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Apoio Cultural.
Você gosta de estudar teologia? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Então presta bem atenção no recado que eu tenho para você. Eu quero apresentar uma obra que é lançamento da Vono Publicações, a Enciclopédia de Estudos de Teologia. Você não pode deixar de ter essa obra em sua casa. Você precisa ter essa obra em sua casa. É isso mesmo. Você precisa ter essa obra em sua casa. Ela é única, ela é exclusiva. Sabe por quê? Dentro desse material, você tem toda a grade curricular de uma faculdade teológica, de um curso teológico, é isso mesmo. São mais de 40 assuntos, mais de 40 matérias dentro dessa enciclopédia. São mais de 3.000 páginas de conteúdo riquíssimo para você. São 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3. Então, pegue papel e caneta, anote o nosso telefone, ou melhor, corra por telefone agora, e ligue já para a Central de Vendas e adquira a Enciclopédia de Estudos de Teologia. Promoção de lançamento para o programa Resposta Fiel. Ligue agora, Enciclopédia de Estudos de Teologia, um lançamento da Vono Publicações. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Continuando então, essa conversa, esse bate-papo a respeito da apologética, eu quero, professor, ler aqui, sempre lermos a palavra de Deus é importante, principalmente num programa que se propõe a ter respostas, né, para o telespectador. Judas, a carta do apóstolo Judas, né, versículo 3, só tem um capítulo, a carta de Judas, então versículo 3, ele escreve assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos a respeito da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Judas percebe a necessidade de que não apenas pregasse, mas exorta a igreja, é uma epístola universal, ele exorta a igreja a pelejar, a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o que faz de fato a apologética? A ideia da apologética, muita gente pensa que fala mal da religião dos outros, né? Algumas pessoas até acabam tomando uma aversão à apologética, achando que a apologética é isso. Não, essa não é a finalidade da apologética. A finalidade da apologética é defender as bases daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus, Criador de todas as coisas, um Deus pessoal que se manifesta Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por que eu creio assim? Eu creio que Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz por mim, que esse Filho se tornou homem, morreu na cruz, levou meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Por que eu creio assim? O que eu apresento de evidência de que isso é real, né? E a Bíblia é a palavra de Deus. Por que ela é a palavra de Deus? Por quê? O que eu apresento? Então, esses são fundamentos e que precisam ser mostrados ao público. É claro que, então, num primeiro momento, a apologética, ela trata desses assuntos vitais para a fé cristã. Por que a salvação, ela é só através de Jesus, não através de outra forma? Das obras. Das obras, por exemplo, de outro personagem qualquer. Então, por que é assim? Então, a apologética, ela acaba indo desde da defesa do que é a verdade, do valor da verdade, e aí ela acaba, é claro que em algum momento, as verdades cristãs, as verdades bíblicas, elas acabam entrando em choque com outras proclamações. E aí é onde você tem que demonstrar a firmeza, a veracidade e o valor da fé cristã diante de outras fés. A gente costuma até dividir a apologética em algumas áreas, né? Como, por exemplo, a gente fala de apologética clássica, que, de modo geral, é aquela apologética mais ampla, né? Mais filosófica, que defende os valores da palavra de Deus, as verdades de Deus, de filosofias, como o ateísmo, a existência de Deus, essa questão se existe ou não a verdade, se a verdade é absoluta ou se é relativa. Se é conhecível, se não é conhecível. É possível conhecer a verdade. Agora, a apologética chega uma hora que ela é mais heresiológica do que qualquer coisa, né? Por que isso se dá, Ignaldo? Se dá, se pensarmos no mundo como o nosso, e aí nós temos que ver um valor da nossa cultura, né?
No islamismo você não precisa disso, porque é imposto de cima para baixo a fé islâmica. Você tem que crer naquilo, né? De alguma forma é imposto, ou socialmente, politicamente é imposto. Nós vivemos uma civilização que é livre, você pode crer naquilo que você quiser. E dentro dessa liberdade de crer no que você quiser e até falar o que você quiser, começam a surgir ideias que não tem nada a ver com a Bíblia e que muitas vezes quer se colocar como se estivesse baseando na Bíblia. Aí é onde vai o problema. Vou aqui citar um exemplo. A gente pega o espiritismo, quando eu digo espiritismo kardecista. Ele cita muito a Bíblia, mas o fundamento dele é a Bíblia. Quando você vai a se aprofundar, você vê que não é a Bíblia. Mas a Bíblia funciona como uma espécie de justificativa. O fundamento do espiritismo são os espíritos, né? O primeiro livro que o Kardec publica, que é o livro dos espíritos, ele vai basear a doutrina dele, formar a doutrina dele nos espíritos. Aí você chega no Evangelho segundo o Espiritismo, como se isso fosse possível, ele vai citar a Bíblia, mas você está citando indevidamente. Aí é onde a apologética precisa se posicionar e mostrar o quê? Que essa crença, embora se diga bíblica, não é da Bíblia. Isso acontece com outras crenças, seitas também. muitas, a gente né? usa o termo seita como facção, né? Sem um sentido pejorativo. O próprio cristianismo foi identificado como uma seita, né? Ou seja, uma dissidência de uma religião majoritária, que é o judaísmo. Mas é assim também, por exemplo, os mormons, as testemunhas de Jeová. Eu fico com a impressão, e eu estava conversando esses dias com uma moça espírita, que o apelo, ou se recorre à Bíblia, para se dar um ar de verdade apenas. Não porque se crê nela como palavra de Deus inerrante. Sim, é isso mesmo. A hora que você começa a conversar e você fala assim, não, mas a Bíblia não fala em reencarnação, ela fala em ressurreição. Aí ele já começa a dizer, não, mas a Bíblia ela foi distorcida. Aí você vê que ele não coloca em xeque, já coloca em xeque essas questões. Né? Que aí é onde a questão da apologética, porque a apologética trata dos fundamentos. O fundamento da fé cristã, nosso fundamento qual é? A Bíblia como palavra de Deus, revelação de um Deus que através de Cristo redimiu o mundo. Então é a partir daí que a gente trabalha a apologética, né? Muito interessante. Vamos para o intervalo e nós voltamos com mais um bloco, ainda discutindo sobre esse assunto. Você está assistindo o programa Resposta Fiel. Apoio Cultural. Eu tenho um recado especial para você que quer aprender mais da Palavra de Deus. Quer estudar teologia, sempre sonhou estudar teologia, mas não tem tempo para frequentar a sala de aula? Então eu falo da FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. A nossa faculdade você vai estudar em casa, à distância, não precisa frequentar a sala de aula. Eu quero falar de um dos nossos cursos que é o Bacharel em Teologia à Distância. Material didático exclusivo do aluno, são 12 livros que você recebe em sua casa, apenas ligando agora. Basta apenas ligar agora para o telefone que aparece em seu vídeo, fazendo a sua matrícula, você recebe o material didático em casa e começa a estudar. Então não perca tempo, faça já a sua matrícula no melhor curso de teologia à distância do Brasil, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil, FAETEB. E eu tenho uma promoção especial para você que ligar agora para a nossa central de matrículas. Fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância? Eu vou dar de presente para você, sabe o quê? Um tablet de 7 polegadas, é isso mesmo, um tablet de 7 polegadas. Ligou, fez a sua matrícula no curso Bacharel em Teologia à Distância, ganha um tablet de 7 polegadas, mas tem que ligar agora. Lembrando, não paga a taxa de matrícula, não paga a taxa de entrega e recebe o seu material em casa. Ligue agora, FAETEB, Faculdade de Ensino Teológico do Brasil. Voltamos a apresentar programa Resposta Fiel. Novamente eu quero citar a palavra de Deus para a sua edificação. O apóstolo Paulo é conhecido como o maior missionário da história do cristianismo, autor da maior parte do Novo Testamento, alguém que trouxe, quem melhor trouxe, né, podemos dizer, o desenvolvimento das doutrinas cristãs, né? Alguns chegam até erroneamente dizer que quem fundou o cristianismo foi Paulo. Está aí um tema para apologética, né? Quem é de fato o fundador do cristianismo. Mas ele escrevendo a um outro discípulo seu, Tito, na Epístola a Tito, capítulo de número 1, versículo 9, ele escreveu assim: retendo firme a fiel palavra.
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha que palavra. Paulo, que viajava pelo mundo todo, você conhece as 3 viagens missionárias de Paulo, ele estava acostumado com o debate, com as discussões. Atos capítulo 17, inclusive, mostra ele num grande fórum teológico com os filósofos ateus, atenienses, né? Os epicureus e os estoicos. Né? Até esse acabou sendo o nome do meu site, né? Missão Atenas, por causa desse enfoque apologético ali. E foi muito curioso aquilo na história de Paulo, né? Ficou marcado na história da igreja primitiva. Professor, agora, o nosso irmão que está em casa, ele precisa entender como que ele pode se preparar para esse ministério, para se habilitar melhor, né, em defesa da fé que ele professa. A primeira coisa que você tem é que conhecer os fundamentos da sua fé. Né? Você tem que conhecer teologia. Né? Você tem que conhecer teologia, você tem que conhecer... Formação teológica. Formação teológica, sem isso você vai defender o quê? Você tem que ter primeiro uma formação teológica. Agora, por essa formação, você até viu aqui nosso parceiro, a FAETEB, com a proposta de um curso excelente teológico, né? Porque num curso teológico você aprende a sistematização das doutrinas, do conhecimento bíblico, né, professor? A fundamentação, porque eu creio, eu até assim, quando eu dou aula de apologética, eu falo para os alunos, você vai no culto, você recebe aquela verdade, você recebe Jesus, você tem a experiência com ele. Mas com o tempo, o ser humano é um ser pensante, então ele precisa compreender aquilo, é onde a teologia vai te dar toda a base. E aí chega a hora que a sua teologia, ela entra em conflito com a teologia ao seu redor. Quando a gente fala teologia ao seu redor, as pessoas estão fazendo teologias distorcidas aí sem saber. Inclusive o inferno, né? Como eu citei. Né? Não, isso. Eu até vi uma frase que dizia assim, se você não estudar teologia, não significa que você não terá nenhuma ideia sobre Deus. Significa que você vai ter as ideias erradas. Então isso é importante, saber que se você não estudar, você vai ter as ideias erradas a respeito de Deus. E aí é onde a apologética entra, que você já vai entrar em conflito com diversas crenças que conflitam com a Bíblia e que você tem que saber defender a sua posição. Por que eu creio assim? Aí é onde entra a apologética. Às vezes as pessoas, não é que elas não creem porque elas não querem crer. Às vezes não querem mesmo. Eu digo assim que às vezes a pessoa diz assim que Deus não existe porque se existir ele está perdido. Ele prefere dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus porque se for ele sabe que é uma fuga, né? Fuga. Mas e se aquele que quer crer, mas hoje, vê aí, hoje essas revistas, todo ano elas publicam um monte de matérias contra a Bíblia, contra o fato da existência de Deus, contra o cristianismo. E aí a pessoa quer crer, mas ela está cercada por dúvidas que foram lançadas. Aí você vem com a Bíblia, com a apologética, esclarece, então é isso, é essa dúvida que eu tinha. Aí a pessoa vai crer, você quebra os obstáculos da mente dela, né, com a apologética. Está vendo como que você precisa conhecer a palavra de Deus? Obrigado, professor. É um desafio mesmo. O programa Resposta Fiel tem esse propósito. Posso convidar o pessoal para o site? Claro, você tem as suas palavras finais. Isso, muito obrigado e espero que você esteja sempre aqui conosco. Você vai ser muito edificado e abençoado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de apologética, você entra lá em missãoatenas.com.br e você vai ter diversos assuntos lá sobre a palavra para estudar. Eu desafio você a nos assistir no próximo programa, sempre com temas importantes, sem discussões tolas, sem fogo amigo contra a Igreja de Cristo, mas no propósito de edificar a sua vida. Também convido você e peço a sua ajuda na divulgação desse projeto. Através das redes sociais, você tem já a página do nosso programa, facebook.com/Resposta Fiel, o canal no YouTube também, youtube.com/TV Resposta Fiel. /TV Resposta Fiel é o nosso canal. Você se inscreve ali no canal, você vai receber sempre as notícias do programa, os bastidores, e também através do nosso site, respostafiel.com.br. Você tem ali making off, as fotos dos bastidores do programa e outras informações. Espero você até o próximo programa, em nome de Jesus. Obrigado.